aqui uma pessoa, mais um convidado de fora do Espírito Santo, uma pessoa que me foi muito bem indicada, e o papo que a gente vai trocar hoje vai ser bem sobre mídia performance, marketing digital. Hoje eu recebo aqui Jonas, profissional aí, paulistano, né, Jonas? Paulistano, isso mesmo. Paulistano. Isso aí. Nascido em São Paulo. Que tem uma história de vida sensacional, que ele vai compartilhar um pouquinho aqui com a gente, que passa aí por Google, outras empresas, principalmente do mercado publicitário aí, mais recentemente, né? Se apresenta aí para o pessoal, Jonas, e conta um pouquinho das suas origens, como que você caiu aí no marketing digital até chegar no Google. Legal. Bom, é um prazer estar aqui. Boa noite para quem está nos ouvindo. Foi realmente um belo convite, né? O Rodrigo me indicou, então, se ele estiver ouvindo, quero mandar um abraço para ele. E é um prazer estar aqui, Vitor, contigo e com o pessoal. Pronto, meu início aí na área de marketing digital começou quando eu entrei para o Google, né? Eu comecei a trabalhar para o Google como terceirizado. Então, o Google ele tem operação no mundo inteiro com os seus contratados diretos, mas eles chamam de força estendida, né? Que são esses terceirizados que trabalham alocado no prédio deles. Que são chamados de vendors, né? E aí, pronto, então comecei ali em 2015, já ali no Google mesmo. A história é muito bacana, porque antes de trabalhar ali, eu passei por uma série de experiências, né? Eu na verdade, comecei a trabalhar, acho que meu primeiro emprego mesmo foi trabalhando como telemarketing, com 15 anos de idade. Eu queria ter dinheiro para poder comprar o meu videogame, né? Eu ficava ali pedindo para minha mãe, esse ano a senhora vai me dar meu PlayStation, esse ano a senhora vai me dar meu PlayStation. Então, imagina, eu passei, eu acho que desde os 8 anos de idade. Chegou uma hora que ela já não aguentava mais ouvir PlayStation. Exatamente, nossa, que incrível. E aí, chegou um dia que eu falei, quer saber, eu que vou comprar. E aí eu comecei a trabalhar, foi dessa forma, e comprei meu PlayStation. Na verdade, um dia eu peguei toda a grana, fui lá na Santa Efigênia mesmo e comprei. Cheguei em casa, ela falou, cadê teu salário para pagar a conta de luz? Porque eu ajudava ela com a luz. Falei, não vai ter, porque eu decidi comprar meu PlayStation. E aí fiquei de castigo, mas enfim, deu tudo certo depois. Foi muito bacana, porque dentro dessa trajetória, peguei experiência. Eu acho que o telemarketing ele é uma profissão que as pessoas que trabalham ali, elas se sentem muito diminuídas, né? Eu tenho essa sensação porque eu já trabalhei e eu vi. E eu percebo que existe por parte deles que há uma certa exclusão, né? Pô, qual que é a tua profissão? Não tenho, sou operador de telemarketing e tal, faço com venda, enfim, cobrança, essas coisas. Cara, mas ali foi uma escola para mim, no sentido de você saber falar com as pessoas, você ter empatia, você ter resiliência, sabe? Esforçar essas coisas. Aquilo para mim foi uma escola, foi tremendo. Mas ali, com 15, 16 anos, saí, fui trabalhar, larguei a escola e fui trabalhar numa empresa de notebooks ali na Santa Efigênia. E trabalhando na empresa de notebooks ali na Santa Efigênia mesmo, fiquei, me casei, tive uma filha foi diagnosticada com síndrome de Down, e ali trabalhando como vendedor na Santa Efigênia, e casado agora, e com uma filha que realmente vai precisar da gente, mais do que tudo nesse mundo. E ali entrou algumas questões, inclusive, porque ela precisava muito da gente. Então, como é que fica? Minha esposa, ela não poderia trabalhar, ou eu não iria trabalhar, porque alguém precisava estar acompanhando ela em algumas consultas mais específicas. E aí, decidi... Você tinha quantos anos, Jonas? Nessa época eu tinha 22 anos, nessa época. Eu não estava, então não tinha nem concluído o ensino médio aos 22 anos. E aí eu fui fazer o Enem, decidi então nisso, estudei o ano inteiro, fiz o Enem, consegui meu diploma com o Enem, com a nota do Enem consegui uma nota para ter uma bolsa, então consegui uma bolsa, entrei para a faculdade,
Então, foi incrível, porque de um ano para o outro eu já tinha concluído o ensino médio e entrado para a faculdade. E ali, fui trabalhar numa empresa de venda de cesta básica, onde já se viu um negócio desse, como estagiário, então, pela faculdade, por ter a faculdade, então fui estagiar ali. Eles mandaram embora e uma colega, né, da igreja ali, porque eu sou da igreja, frequento a igreja, a gente pode depois falar alguma coisa sobre, mas enfim, ela falou, Jonas, eu trabalho numa empresa de RH que está com uma vaga no Google para trabalhar num projeto. Eu falei, não, mas imagina. Ela falou, não, passa teu currículo. E passou o currículo, fui. Então foi aí que eu caí, então comecei a entrar nesse mundo do marketing digital. Foi algo bem engraçado, porque eu fui, assim, sem esperar qualquer coisa, né? Enfim, estudei que nem um condenado Excel um dia antes, porque me falaram que ia ter um teste de Excel, e eu falei, meu Deus do céu, então eu não dormi direito, fiz a minha barba. Foi estudar lá PROC-V, macro, foi estudar um monte de coisa, tudo que foi. Né? Imagina você passar a noite toda estudando. E aí que é engraçado, porque eu cheguei nessa entrevista, então, de terno, né? E a galera lá toda descoladona, com argola na orelha, alargador, tatuagem. Orelha, isso, tatuagem, com tudo, meu. Eu olhava assim, eu falava, meu, não é possível isso. A gente entende, né, que Google se associar uma galera mais tranquila, mais cool, né, assim, mais vibe, descolada dos centros corporativos convencionais, de terno e gravata, mas achei que numa entrevista não ia ser assim. Mas enfim, já foi um choque para mim bem ali. E aí, pronto, consegui passar no primeiro teste. No teste de Excel não tinha nada a ver com o que eu estudei. Nada a ver. Geralmente é isso que acontece, né? A gente resolve estudar alguma coisa na noite antes da prova e o que cai é completamente diferente do que a gente estudou. Exatamente, completamente diferente. E aí foi incrível, porque passei ali, fui para uma segunda etapa no mesmo dia, fiz a entrevista com a pessoa, então, que seria o meu chefe, via Hangouts, uma coisa incrível, nunca tinha feito um negócio desse. Para mim já foi uma experiência incrível, falar, cara, eu tô falando com um cara do Google por Hangouts, o cara, meu, já pensou se isso, né? E aí pronto, fui embora ali, no mesmo dia recebi um contato do pessoal falando, olha, ele gostou muito de você, você tá aprovado, começa. Então foi incrível, porque ali eu comecei, então, a trabalhar, comecei a trabalhar num projeto do Google Maps, né, era um projeto que se chamava Footprint, era um projeto do Google Maps, para atualizar o banco de dados do Google Maps, mas a minha carreira no marketing digital, ele começa ali. Então, é ali que realmente começa. Eu posso falar que começou quando eu iniciei na faculdade. Pode ser, mas eu não enxergo apesar de ser, eu não enxergo a minha faculdade hoje como base de construção da minha carreira. Eu não vejo ela. Ela foi, na verdade, talvez o necessário para estar lá, porque era um dos requisitos, era eu estar cursando ou concluído a faculdade. Mas eu não vejo ela como a estrutura, na verdade, eu vejo ela como parte disso. É óbvio, você precisa estudar, você precisa se formar, faça sua pós, faça suas especializações. Eu não me canso de estudar, não estou dizendo que não, pessoas não têm que estudar, mas na minha trajetória eu vejo que realmente, né, o que me define, o que me estrutura, quando as pessoas falam Jonas, o cara do Google, é assim que a galera vê. Então, ontem mesmo, a minha esposa estava aqui falando comigo, e aí chegou uma mensagem de uma amiga nossa lá do Nordeste, falou, Jonas, você entende de finanças? E a minha esposa pegou e falou de bolsa de valores, mas caramba, todo mundo vem te mandar mensagem, perguntar sobre vários assuntos, e é verdade. Eu falei, poxa vida, por que será? Será que é porque acham que eu trabalhei no Google, eu sei de tudo? Não é possível um negócio desse. Teve um amigo meu que falou pro filho dele, olha, sabe aquilo que você pesquisa no Google? Então, é o Jonas que coloca lá as ideias, nada a ver. E no fundo, você não estava trabalhando nem com esse projeto do buscador, né? Era outra coisa. Nada a ver, mas enfim, mas é engraçado. E ali, enfim, dentro dali eu tive a oportunidade de entrar para o projeto do Google Ads, que ele de fato consolida essa entrada no marketing digital, onde eu fiquei por quase 4 anos. Tive a oportunidade de desenvolver um projeto ali, treinar a operação mais de 200 pessoas em Google Ads, focado em performance.
foi uma experiência muito incrível, eu tive a oportunidade ali de fazer uma gestão também de pessoas, entrei no meu final ali de ciclo, entrei no time de Portugal, né, então fiquei ali apoiando os nossos amigos portugueses, também com performance de campanha, foi uma coisa bem bacana, foi ali que eu ganhei um reconhecimento, né, como um líder que inspira, mesmo sem exercer oficialmente uma função de liderança, então foi uma coisa muito legal, foi aí que eu comecei, e aí pronto, e aí recebi o convite. Como é que foi essa experiência, assim, culturalmente, nós, brasileiros, apesar de sermos latinos como os portugueses, né, tem uma barreira cultural aí que muda muito. A primeira de todas é o fuso horário, né? Portugal tem 4 horas de diferença. A outra a própria língua, apesar de ser português, o português deles são completamente diferentes. Nossa, você falou muito parecido, é isso. Muito bom. Olha, o projeto que eu estou trabalhando hoje em dia é em Portugal, então é mesmo? eu sei mais ou menos. Isso, muito bom, muito bom. Olha, eu vou falar que para mim foi uma experiência incrível, porque o meu fuso horário mudou completamente, né? Então, eu realmente parecia que eu estava vivendo no fuso horário de Lisboa, porque eu tinha que acordar todos os dias às 4 da manhã e 4h30 tinha um táxi na porta da minha casa para me levar para o escritório. Então, e aí isso mudou toda a minha rotina em casa, com a minha esposa, com os meus filhos, porque, tipo, 8 horas da manhã, 8 horas da noite, eu já estava querendo dormir, eu não queria ficar acordado, 7 horas da noite eu já estava querendo dormir, eu não conseguia ficar acordado. Então, minha rotina, ela mudou bastante. Eu comecei a olhar com mais frequência o horário de Lisboa e acabar vivendo por ele, mas o que eu notei, que eu achei muito interessante, a primeira coisa é perceber as particularidades que existem, obviamente, falando de Portugal, mas dentro do próprio país, mesmo ele sendo um país pequeno, cada ali província, né, que eles chamam, tem a sua particularidade. E a particularidade que existe, obviamente, os costumes entre Brasil e Portugal são distintos, mas o que é legal é que existem alguns que convergem, são parecidos, então isso é muito bacana. E ali, a experiência no primeiro dia que eu entrei, quando o português falou comigo, eu não entendia nada que ele estava falando. Eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? Esse cara falou o quê? Eu fiquei ali pelo menos umas 10 vezes falando, você pode falar de novo? Desculpa, eu não estou conseguindo compreender, né? Que para eles compreender ou entender é perceber. Você me percebe, Jonas? E eu, não te percebo. Consegue falar um pouquinho mais devagar? Então foi bem bacana. Eu comecei a pegar alguns trejeitos deles, né, na fala, mas foi muito legal. Foi bem gostoso mesmo perceber isso. E uma coisa que eu fiquei um pouco chateado, e estando em contato com eles, que eu consegui compreender melhor, é como que existe uma diferença ali por parte deles em relação aos brasileiros, né? No modo geral, existe uma certa resistência, né? Eu estava falando com um brasileiro, inclusive, lá, que ele falou, não, com o português, que ele falou, olha, Jonas, eu tenho amigos brasileiros, e vou te falar, cara, quando eu vejo eles colocar no site deles que eles têm loja no Brasil, eu já falo, ó, tira isso, porque senão a galera daqui nem compra, vai achar que você é mau caráter. Picareta. É picareta, exatamente, olha isso, né? Olha a visão que a gente deixou frente ao mundo, isso é péssimo. Mas foi uma experiência muito, muito única, foi bem rica mesmo. Que bacana, cara. E que eu acho que, assim, em termos de agregar valor para a sua vida, né? Primeiro, sua carreira aí começou cedíssimo, 15 anos aí, e por livre e espontânea vontade, pelo que você falou, a fim de buscar uma coisa que você queria. E assim, sua história de construção de carreira se confunde muito com a da sua vida. Achei isso muito legal, assim, né? Casamento, filha, família e super dedicação. Pô, muito bacana. E como é que foi, assim, nesse projeto de trabalhar dentro do Google, né? No Google Ads? O que mais te gerou, assim... O que você mais sentia
quando você estava ali, sabe? Tipo, trabalhar com Google Ads é uma ferramenta. Cara, eu tenho 10 anos de marketing digital, eu conheço gente com mais tempo do que eu e que acabou desistindo do marketing digital, assim, operacional, justamente pela velocidade, pela quantidade de coisas que acontecem nas ferramentas, sabe? Tipo, principalmente com as do Google. Assim, Analytics, cada mês que você entra tem alguma coisa diferente. Você vai olhar no Google Ads, se você fica uma semana sem entrar, mudou metade das coisas. Tipo isso. E como é que foi conviver com isso de perto, assim, no Google, né? E atendendo cliente, né? Porque você Isso. faz uma assessoria ali. Exatamente. O cara provavelmente deve estar assim, Jonas, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. É isso. Cara, minhas campanhas estão uma porcaria. É isso, muito bom, muito bem. Porque, olha, muito bom porque isso, inclusive, é uma outra experiência cultural. Quando eu comecei a fazer a comparação do perfil do português, quando ele entra em contato com você pedindo uma ajuda, para o perfil do brasileiro, quando ele entra em contato pedindo ajuda, é totalmente diferente. É uma coisa assim, anos-luz de diferença, é uma coisa muito, muito diferente. Você vê que é uma cultura. Então, falando do Brasil, já falando, indo um passo atrás, para o fato de estar ali, mesmo não sendo um Googler, né, que é como chamado um funcionário contratado direto, é uma experiência única estar ali, né? Que, nossa, é incrível. Você realmente olha o escritório é genial, né? Então, no meu primeiro dia, eu olhei e falei, cara, olha onde eu tô. E aí, o escritório do Google aí em São Paulo é em Pinheiros, né? Isso, fica na Faria Lima. Uhum. Exatamente, fica na Faria Lima. E é incrível, porque quando eu entrei ali, comecei a receber recebendo uns e-mails global de Mountain View, tava lá, Mountain View, falo, nossa, cara, que legal. Eu tinha assistido aquele filme Estagiários, né? Então você começa a aquele filme é fantástico, cara, pô. Exatamente. E o pior, que lá tem aquele chapeuzinho dos Nooglers, né? Que são quando. Eu achava que aquilo era mentira, cara. Não é mentira, não, tem o chapéu, eu até tirei uma foto uma vez. E aí, genial, que coisa incrível. Então você olha, nossa, que coisa mágica. E você, estando ali, você tem a oportunidade de ver como que o Google é uma empresa incrível mesmo, né? É uma empresa realmente incrível. 97% da receita do Google, ela é oriunda do Google Ads. Só que a quantidade de produtos que o Google cria para agregar valor à marca e para, de fato, ter um impacto social, para deixar a marca relevante, quando alguém pensar em pesquisar qualquer coisa, ou quando a pessoa tiver qualquer dúvida, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é Google. Fantástico, é uma coisa realmente fantástica. Você vive Google o dia todo, não tem condições. Principalmente as pessoas que trabalham com Android, não tem como. Ele está ali vivendo Google na veia o dia todo. Né? É o Gmail, é o Android com as suas atualizações, não tem como. Se você usa o iPhone, não tem problema, só que realmente você vai com certeza migrar ali pro Waze, na hora que você vai correr, o Waze é uma plataforma Google, então tem o Maps, você tem o buscador, não tem jeito, você está sujeito a isso. Então, quando eu entrei ali no Google Ads, realmente, então eu voltei a exercer uma função das minhas origens. Quando eu comecei aos 16 anos, eu estava sentado numa mesa, e não importa que é o Google, mas eu estava sentado numa mesa fazendo um trabalho de telemarketing, porque eu estava com um telefone atendendo pessoas. É exatamente isso. Mas aí que é a grande sacada, né? Porque eu não era apenas aquilo. É muito mais, era realmente como você falou, uma consultoria, porque quando a pessoa ligava, eu falava, Jonas, desesperada, eu preciso de ajuda, cara. O Google é 100% da minha receita, me ajuda com as minhas campanhas. Cara, pelo amor de Deus, eu não sei o quê, várias histórias. Teve uma história uma vez de uma mulher, e são histórias diferentes, e eu adoro trabalhar com pessoas justamente porque cada pessoa é única, é muito engraçado. Então tem gente que ligava estressado, bravo, e aí, assim, como é que você faz? Você tem que entender o lado da pessoa. Ele tá bravo porque é a ferramenta que ganha, que é o dinheiro do leite dele. É o ganha-pão dele, né? É o ganha-pão dele. Exatamente. E aí já tem outras pessoas. Tem uma mulher, uma vez, que me ligou, que ela tava em Jericoacoara. Ela falou, Jonas, eu tô aqui em Jericoacoara com as minhas sobrinhas. Não, com as minhas sobrinhas. Elas estão ali na praia, devem estar fumando uma maconha ali, ó.
por que você não vem aqui na minha casa? Eu falei, meu Deus, que conversa é essa? Tipo, sabe, cada história. Senhor, dono de hostel, um casal de senhores. Nossa, eu lembro de ter passado 4 horas no telefone com um casal de senhores de donos de hostel lá de Niterói. Então, teve experiências incríveis, foi realmente muito gostoso. Estar ali me agregou muito no meu dia a dia hoje, e falando sobre as atualizações, é justamente porque, como eu estava ali na linha de frente, tem coisas que a galera ligava perguntando que eu não sabia. Imagina, eu lá dentro eu não sabia. Eu olhava para o lado e eu falava, cara, do que esse cara tá falando? Eu não sei. Jonas, você vai ter que entrar. Então eu tinha que entrar num Google interno e começar a buscar vários docs internos, enfim, do mundo inteiro. Quem é que criou isso? E aí eu achava. E aí ele tinha ali e eu ajudava as pessoas. Então tinha muito disso, tinha muito das pessoas ligarem e você aprende ali na hora. E na verdade, a maioria das coisas eu fui aprendendo na hora. Não São tinha jeito. assim, né? É assim mesmo. Então, é realmente uma das coisas que eu acho que hoje acaba gerando um problema, e eu, inclusive, estava conversando com o gerente de campanhas digitais do UOL, eu tive uma conversa com ele, foi muito bacana, porque eu estava falando, eu sou extremamente ansioso, mas ele falou, cara, a ansiedade é uma coisa que faz parte, tá na bagagem de quem trabalha principalmente nessa área, porque a gente fica extremamente ansioso olhando para tanta coisa atualizando ao mesmo tempo. Então, é meio que assustador, sabe? Você fala, cara, o que está acontecendo aqui, né? Então, o que eu Como acho... você lida com a ansiedade, assim, de dia a dia? Boa. Eu vou te falar que eu sofri muito com ansiedade, e hoje estando lá, na verdade, o que eu percebi é que não tem jeito, eu nunca vou saber tudo mesmo, não vou. Eu vou ter que lidar com isso. Eu não vou e tá tudo bem. Ainda que as pessoas à minha volta estejam me cobrando que eu tenha que saber tudo, eu não tenho que saber tudo. Na verdade, a minha função é educá-las, que tanto eu quanto elas não tem que saber tudo, cara, fica tranquilo. O importante é, se você não sabe, você consegue correr atrás e descobrir como faz, tá tudo bem, tá tudo certo, fica tranquilo. Foca ali no que você realmente gosta e é apaixonado, especializa naquilo, e durante o seu tempo, no dia a dia, busca compreender o que é o Face. Você não precisa ser especialista em Face se não dá tempo, mas busca compreender. O Face eu conseguiria fazer o quê? Né, ainda mais eu falando, porque hoje eu estou numa agência, né, então não lido só com Google Ads, né, Google, né? eu lido com outras ferramentas. Mas então eu acho que é isso, e era exatamente isso que eu falava quando eu comecei a treinar a galera lá do Brasil. Era justamente isso, falar, gente, vocês nunca vão saber tudo, vocês não têm que saber tudo. A questão é vocês terem segurança só de passar isso para o cliente. Tá tudo bem. Cara, eu não sei isso, mas espera aí que a gente vai aprender junto, eu vou correr atrás e vou te ajudar. O que importa é ele saber que ele vai sair de lá com a solução, não tem problema. Então era isso que eu passava. Era essa a narrativa. A postura, né? Exatamente. E quando eu comparava com o Brasil, porque ligava muita gente estressada no Brasil, mas quando eu comparo com Portugal, nossa, totalmente diferente. A pessoa liga, a pessoa te escuta, a pessoa ela pode não concordar, porque no Brasil é o que tem muito, as pessoas não concordam, as pessoas não aceitam, as pessoas não querem entender. Agora, no Portugal é diferente. E uma outra coisa, a pessoa, antes de ligar o português, ele já pesquisou todas as centrais de ajudas e leu todos os artigos. Então, eu não estou falando com uma pessoa que não entende, é muito pelo contrário, eu estou falando com uma pessoa que, antes dela fazer uma ligação, ainda que seja por otimização, a necessidade dela ser otimização, ela já assistiu vídeos no YouTube do Google, ela já leu artigos do Google e ela entrou em contato porque ela não conseguiu ainda compreender. Diferente do Brasil, eu tenho uma dúvida, peraí que eu vou ligar lá. Não entra numa central de te ajuda. Cara, isso é muito doido, né? Porque assim, eu vejo até pela forma de perfil mesmo de suporte. Você vê, ferramenta brasileira sempre precisa ter pós-venda muito forte. Ferramenta gringa não tem esse negócio de pós-venda. Não tem mesmo. Cada um por si e Deus por todos. Exatamente isso. Ficou? Exatamente isso. Isso é muito importante, que realmente é isso. Tem mesmo. Eu acho que é um dos diferenciais, eu acho que a grande vantagem estando ali no Google também é perceber como o Google a missão do Google, eu percebi ela em todas as áreas daquela empresa.
em vários projetos que eu tive a oportunidade, não de fazer parte diretamente, mas saber que existem projetos que você jamais acreditaria, coisa que você fala, hã? O Google faz isso? Sério, coisas assim surreais, coisas que você fala, nossa, não faz o menor sentido uma coisa dessa. Mas, enfim, existem. E uma das coisas, a missão do Google é poder deixar universal todas as informações acessíveis. Catalogar, né? Toda a informação do mundo. Toda a informação do mundo e deixar acessível para todos. E ele faz isso em todos os seus produtos, é o reflexo. Então, ele tem um e-mail extremamente funcional, acessível para todos. Né? Ele tem ali um sistema de nuvem extremamente acessível para todos. E dentro do seu sistema de nuvem, ele tem ali os seus cópias de sistema Microsoft, Word, Excel e PowerPoint. Ele tem o Google Sheets, o Google Planilha e o Google Word, que é uma versão totalmente gratuita com todos os recursos que a Microsoft tem, só que pago. É incrível. E aí, quando você entra no Edis, ele também democratizou o marketing digital, porque uma pessoa com 100 mil pode entrar para anunciar no Google, mas uma pessoa de R$10 dia também tem a oportunidade de entrar e anunciar no Google. E a grande sacada de tudo isso, e que eu falava para uma galera lá, inclusive, que parece absurdo, mas sim, uma pessoa que investe 100 mil e uma pessoa que investe R$10, elas podem competir no mesmo leilão, e o cara que investe 10 ainda pode vencer o de 100. Pode ganhar, exatamente. Ele pode ganhar. A diferença é que o dinheiro que eles têm de bala na agulha é o combustível. É que o do cara de 10 vai acabar muito mais rápido. E o de 100 tem fôlego para continuar a corrida, só isso. Mas enquanto ele disputou... Acaba muito mais rápido e ele tem muito menos chance de errar também, né? Muito menos chance de errar. O cara de R$10 dia, o cara, todo leilão ele tem que ganhar. Ele tem que ser em todo leilão. Exatamente. O cara de 100 mil pode perder na maioria, mas se ele acertar na veia que vai trazer o retorno do carro, já compensa, né? Exatamente. Mas essa dinâmica é interessante, é incrível, é realmente incrível. E como é que foi, assim, uma das coisas que você falou que eu juntei os pontos, né? Tá. Eu acho que essa sua postura, por exemplo, como você falou de como lida com ansiedade, teve muito a ver com você ter sido reconhecido internamente como um líder inspirador, mesmo sem ocupar uma posição, como você tinha falado ali, de gestão, de liderança, enfim. Sim. E pelos estudos mais modernos que a gente vê, né, as pessoas reconhecem líderes por atitudes, né, e não por cargo, né? Exatamente. Como é que foi essa... O que você considera que foram os principais pontos que te levaram a ser reconhecido por um líder e uma liderança inspiradora? Ali no meu tempo inteiro que eu estive ali, eu fui uma pessoa extremamente transparente. E tão transparente, inclusive, que numa empresa como aquela, eu deixava muito claro todas as minhas posições. Então, isso, inclusive, que é uma coisa que para mim era muito fantástica. Então, não vou entrar aqui no mérito de política, mas, enfim, na época da política foi engraçado, porque isso aconteceu justamente na época da eleição para presidência. Então, estava muito dividido, né? Galera que vota no fulano A e galera que vota no fulano B. E ali, a maioria, né, tinha uma maioria, então, que votava em fulano e ciclano, e aí numa roda ali, Jonas, não discutindo, então eu falei, eu voto no fulano tanto. Então, assim, tinha uma galera que falou, como assim, não sei o quê. Então eu percebo que eu tinha muito bem claro minhas posições, mas apesar disso, era uma pessoa que respeitava muito a diferença. É uma empresa que respeita muito a diversidade, e eu sou muito a favor disso. Principalmente porque eu tenho uma filha especial, então, pelo amor de Deus, eu nunca tive preconceito na vida, e principalmente agora. Então, eu acho que eu respeitei sempre muito a diversidade, sempre busquei ouvir as pessoas, sempre busquei aprender com elas ali dentro, eu sempre busquei mostrar para as pessoas que elas têm o seu valor, né? Eu percebi muito que quando as pessoas, principalmente as pessoas novas que chegavam lá, elas se sentiam muito intimidadas pelo pessoal que já estava ali, olhavam para eles. Quem já estava lá há mais tempo, né? Exatamente, que a gente chamava de new hires, né? Então, a galera nova chegava e olhava para a galera mais antiga e falava, caramba, meu, e aí, como que é isso? Como, né? Falar, fica tranquilo, cara, você com certeza vai me ensinar algo, eu não vou saber tudo,
Você pode estar me pedindo ajuda aqui, mas com certeza amanhã eu vou estar te pedindo ajuda também. Então isso era uma coisa muito bacana, porque apesar deles me verem sempre, eu sabia disso, eles olhavam para mim meio de cima, mas não era essa a minha intenção e não era uma falsa modéstia, uma falsa humildade. Não porque tá tudo bem, porque eu sei que eu não vou saber tudo mesmo, então eu preciso me encaixar no meu quadrado. Então, não sei, eu acho que era isso. Eu sempre busquei realmente valorizar muito as pessoas. Eu nunca na minha vida neguei a ajudar qualquer pessoa ali. Sempre fui uma pessoa extremamente transparente, inclusive nas minhas posições de falar quando gostava e quando não gostava de algo. Mas eu fiquei muito feliz porque eu percebi que realmente as pessoas gostavam de mim. Então, era uma coisa que eu achava bem legal. Eu ficava muito feliz. Quem é que não gosta de estar feliz num lugar onde as pessoas gostam de você? Mas é muito interessante, porque ali teve um momento da minha vida que existia uma galera que não me curtia muito, né? E aí, com o passar do tempo, as coisas foram mudando, o pessoal começou a me conhecer melhor, a galera realmente começou a me requisitar, então eu acho que foi isso. Eu vou te falar que, para falar a verdade, eu acho que o meu maior ponto é ter uma pessoa para se espelhar. Eu tive uma chefe que ela foi incrível. Eu acho que ali foi o meu ápice ali no Google. A Rose, ela era uma team lead meu, ela é uma pessoa incrível, uma pessoa que nem ela sabe como que as pessoas gostam dela, porque ela é meio durona, sabe? Ela é meio assim, cara fechada. Você olha para ela e fala assim, meu, essa mulher aí não é de pouca, não é de muita brincadeira, piada. Imagina, você só olha, porque não ela posso ter muita abertura, né? mas ela brinca, e uma coisa que ela fazia muito é estimular as pessoas. Ela gostava disso. Ela falava, um líder, ele precisa estimular e desenvolver. Então eu olhava para ela e falava, cara, é incrível isso, é isso que eu amo, é isso que eu sou. Então eu me identifiquei muito. Então acho eu acho que talvez isso tem relação com o fato de eu ter sido reconhecido no Great Place to Work, e eu fiquei realmente muito feliz. Foi uma surpresa e fiquei muito feliz. Que bacana. Hoje, por coincidência, eu estava lendo uma passagem de um livro do Napoleão Hill, né? Apesar do título ser de autoajuda, mas Legal. é um livro bem interessante, como aumentar o seu próprio salário. E tem Muito uma bom. passagem que ele fala assim, ele fala sobre vários pontos de você se destacar como profissional na sua vida, enfim. E aí ele fala assim, 15º ponto, hábito de ouvir muito e falar pouco. A maioria das pessoas fala demais e diz muito pouco. O líder que conhece seu negócio sabe o valor de ouvir o ponto de vista de outros homens. Talvez tenhamos 2 ouvidos, 2 olhos e apenas uma boca para que possamos ouvir e ver o dobro do que falamos. Nossa, que perfeito. Nossa, que genial. Muito pesado isso. É muito verdade isso, né? Extremamente, porque é isso mesmo. E olha só que incrível. Se eu voltar um pouco e falar de Google, o Google é exatamente essa empresa. É uma empresa que ouve muito. Ela gosta de ouvir qual que é os comentários, o que as pessoas têm para falar das ferramentas, quais são os feedbacks. Então eu vejo isso. E eu, na minha experiência de sair e ir para uma outra empresa, inclusive nessa outra empresa eu tive a oportunidade de participar ali do projeto da startup. Era uma startup que, na primeira oportunidade de uma reunião geral ali de diretoria, mas a equipe de performance, marketing, redação, enfim, a equipe de venda estava e falou, olha, gente, eu estou ali na linha de frente, então o feedback que eu tenho dos clientes é X. E uma maioria, que é a maioria que detém o poder de sim ou não, né? Sim. Deu risada, falou, não sabe de nada, é um burro, é um ignorante. Eu olhei e falei, gente... Não entende o que a gente está vendendo, né? Não entende o que a gente está vendendo, muito pelo contrário, vocês não fazem a menor ideia do que vocês estão vendendo, de como se comunicar com essa pessoa. Porque se a gente tem ali na ponta uma pessoa que tem uma dor, a gente precisa escutar. É exatamente essa a diferença de grandes empresas para pequenas empresas. E grandes empresas, eu não digo nem em questão de porte financeiro, é em questão de atitude mesmo. Eu estou falando nesse mentalidade, né? É mentalidade, porque essa empresa ela tem um poder de engajamento com a sociedade muito grande que gera possibilidades infinitas para ela. Genial. Bacana. E como é que foi essa transição assim, você sai do Google, empresa de tecnologia, uma mentalidade aberta de ouvir,
diversidade, e aí você muda para um mercado que é o mercado publicitário, que eu vejo quase do outro lado do prisma das empresas de tecnologia, que é pau embaixo, sem tempo para respirar, sem tempo, irmão, dá conta do seu job. Mas eu preciso de informação. Não, é isso aí que você tem. Muito bom. E enquanto as empresas de tecnologia têm um ritmo de, tipo, acelerado, mas você tem todas as informações que você precisa? Tenho. Não tem? Exatamente. Cara, tá aqui o lugar que você vai encontrar, né? Exatamente, é exatamente isso. É bem diferente mesmo, porque, assim, quando eu entrei no Google, eu tive um time ali de treinamento, né, o processo ali de onboarding muito, foi de 3 semanas, eu achei um processo grande, só que quando eu comecei a participar do processo de onboarding, né, porque eu comecei a fazer os treinamentos com foco em performance, o processo de treinamento, de onboarding, durava 1 mês e meio. Era uma coisa, ele aumentou, porque a galera lá dentro viu a necessidade que as pessoas, antes de entrar na linha, eles precisam estar muito mais capacitados do que antes. Então, olha que incrível. O meu primeiro dia na agência, primeiro que eu fui para a agência, eu queria muito ir, né, para esse mercado publicitário, porque uma coisa que eu gosto, né, uma necessidade que eu sentia quando eu estava ali poxa vida, eu estou ajudando esse cara com o Google, e Google é incrível. Mas, cara, como que Facebook deve ser genial? Como que deve ser genial você cruzar essas informações? Eu sempre fui muito apaixonado por métricas, por análise. Então, cara, eu consegui ter um dash que eu consigo olhar e ajudar esse cara de pertinho. Eu cruzar os dados, porque dá, de Face com Google, ver o que está acontecendo pós-clique do Face ali no site pelo GA, todas essas coisas. Então, e quais outras ferramentas e possibilidades. Então, eu queria. E aí eu recebi algumas propostas. Vou ser sincero que, assim, eu sou apaixonado pelo Google, sou apaixonado pela Cognizant, que era a empresa que eu era contratado. Eu sou apaixonado pelas pessoas, pelo lugar. Então, isso pesava muito na hora de falar, eu vou. Então, eu recebi algumas propostas e eu sempre tive muito medo de ir. Eu falei, cara, eu não vou. Então, teve uma última que eu recebi, que era uma proposta de uma agência que compõe o grupo da Artplan, que era para atender, para cuidar da conta do BMG, tá com uma estratégia de posicionamento na época. A proposta foi incrível, era para ser coordenador de performance. Eu até perguntei para eles, eu falei, vocês têm certeza disso? Eu nunca trabalhei numa agência. Vocês querem me colocar como coordenador de performance? Tipo, hã? Não, Jonas, sim, a gente acredita que o teu perfil tem tudo a ver com a vaga, deu match, não sei o quê. Eu falei, cara, que bacana, que privilégio. Então pronto, ótimo, aceita a vaga. Ainda mostrei para minha chefe, ela falou que se eu não aceitasse, ela ia mandar embora. Então eu, aceitei. No meu primeiro dia, aí veio o choque de realidade de uma empresa de tecnologia com uma agência de publicidade. Oi, Jonas, tudo bem? Bem-vindo. Sentei na minha mesa, as coisas ali foram explicadas num projeto de Kanban. A hierarquia é assim, o fulano tá aqui, o fulano tá aqui, tem esses fulanos aqui, abaixo tem esses fulanos, tá? Os clientes são esse, o job é esse, e tá aqui seu note, faz a análise lá, faz o que você sabe, analisa essas contas, faz um pente fino, porque aí você já estrutura. E aí começou a chegar uma pancada de e-mail. Eu olhei para tudo aquilo, passou uma semana, falei, gente, eu preciso estar envolvido em tanto e-mail assim, porque eu tô vendo que tem e-mail que não tá fazendo muito sentido com... Aí eu comecei a me familiarizar, né, com as minhas pautas, com o job que eu tô executando, coisas que não era muito familiarizado, não era íntimo desses termos. Não, Jonas, é importante você estar em tudo, cara, e fica tranquilo, porque eu tava numa agência onde no fim do dia eu recebia 300 e-mails. Então, tipo assim, meu, o que é isso? A insanidade virou normal para essas pessoas. Eu fiquei assustadíssimo quando eu olhei para aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu me enfiei, cara? Mas, então. Aí você pensou, pô, um comunicador interno aqui para essa galera, tipo, um Slack, resolve muito problema, né? Eu pensei em tanta coisa. Eu vou te falar que chegou ali um momento, quando eu já estava ali um pouco mais tempo na casa, eu pensei em montar um processo de onboarding para a galera. Cheguei no time de RH, cheguei no diretor, falei, cara,
aqui precisa ter um processo de onboarding, pelo amor de Deus. As pessoas, quando elas entram, elas precisam entender quem é o cliente, quem que vai atender, qual que é a função, quem exatamente ela responde, quem pode dar suporte, quem é o fulano do RH, o fulano do financeiro, o fulano do conteúdo, da criação. Ela precisa entender essa dinâmica. Não importa se ela já veio de uma agência, precisa entender como funciona aqui. Ah, Jonas, exato. então monta. No final, imagina que dava para montar. Se eu fosse montar, teria que ser 2 de mim, porque eu já estava saindo da agência 10 horas da noite todo dia. Já não estava conseguindo. Olha só o que acontece. E eu saindo de lá, já teve vezes que aí a gente começou a entrar numa outra coisa que eu comecei a me familiarizar. Concorrência. Então eu não sabia o que era concorrência. Concorrência, né, quando é o processo ali que as agências então estão competindo ali para ter aquele cliente, para ganhar aquela conta. Mas, eu já vi caso de saindo de lá que eu tava vendo a galera da criação, ainda era 10 horas da noite, o cara tava ali. Eu voltei 9 horas da manhã, o cara tava ali. Eu falei, pera, você foi embora. Jonas, eu fui embora às 4 da manhã, eu cheguei aqui às 8. Porque mandaram uma mensagem para mim e falaram que eu tinha que arrumar o que eu fiz. Eu falei, cara, como assim, cara? Então, tipo, as pessoas não têm vida direito, elas perdem isso. É um mercado, assim, que você aprende muito, mas ali mesmo, né, e a experiência que eu trago, porque agora eu tô numa outra agência, né, é uma agência já de porte global, mas o que eu aprendi ali no tempo que eu fiquei eu preciso colocar um freio. Não tem como. As pessoas vão precisar respeitar o meu ritmo, não importa. Não importa o time da pauta, não importa o SLA, porque eu percebo que existe isso nas agências, né? Não tem muito, o cliente, porque é business, né? É money que manda. Tem essa conta aqui. Eles precisam para amanhã. Essa conta é tudo isso de grana? Claro! Faz aí. Mas não tem. Não tem. E vai ver quem tem para fazer depois. Vai ver. Não é possível. Tipo, não é assim que funciona. Não pode ser. Não, gente, calma. Tem que ter um time. Organiza um time. Organiza, né? Eu sei que existem algumas limitações. Eu entendo em questão de agência, mas normal, mas mesmo assim tem que ter essa organização. A organização é fundamental. Então, eu realmente entrei, eu não tenho problema, se for necessário, ficar até mais tarde hoje. Hoje eu tenho essa cabeça, eu não tenho problema. Só que eu assisti um filme nesse tempo, que é O Vendedor de Sonhos, na Netflix. Esse filme, ele é genial, ele é incrível. Eu realmente, ele veio de encontro com muita coisa que eu estava pensando, né? Eu tive muita reflexão nesse tempo de pandemia sobre autoconhecimento, sobre você se conhecer mais. E aí isso entra muito numa coisa que eu comecei a fazer, né? Você começa a se comparar muito com as pessoas. Eu vi muitas pessoas falando isso. Jonas, entra em depressão, fica num processo absurdo de ansiedade, porque começa a se comparar com as pessoas à sua volta, ver outras pessoas avançando e fazendo outras coisas. E ali e aí você cai naquela espiral do tipo, ai meu Deus do céu, eu imaginava que nessa altura da minha vida eu estaria assim, assim, assado. Fulaninho que começou depois tá melhor. Puxa, realmente, cara, é venenoso. Se você deixar, isso te consome. É venenoso, é realmente venenoso. E vou falar que, para mim, o processo, o que ficou dentro disso eu percebo que eu fazia muito isso, e eu comecei a entender, cara, eu tô sendo injusto comigo mesmo, eu preciso ser mais justo comigo. As pessoas não são iguais a mim. É só eu lembrar meu tempo de Google, as pessoas não são iguais a mim. E ali, quando eu entrei na agência, o que aconteceu é que eu comecei a me perder, Vitor, em quem eu era, porque começou a surgir solicitações que eu não tinha tanta expertise. Eu comecei a errar bastante. E no errar você perde a confiança, né? E aí você começa a esquecer de quem você é. Então, foi um processo muito doloroso para mim, esse processo de agência. Foi rico por aprender, mas doloroso justamente nesse sentido, porque eu comecei a errar bastante, e eu comecei a falar, cara, o que tá acontecendo aqui? Cara, eu sou um mané mesmo, cara. Puxa vida, que droga. Mas não, são histórias diferentes. Não tem como eu me medir com a régua do outro, porque a história do outro é totalmente diferente da tua. O contexto de vida daquela pessoa é totalmente diferente do teu. É impossível você fazer
esse tipo de comparação, porque não tem nem como, são pessoas e situações totalmente diferentes. Então eu vou errar mesmo, e vou errar quantas vezes for necessário, mas o que importa é que um dia eu vou acertar. Eu vou acertar esse negócio. E aí eu comecei nisso, e é isso que eu me exercito muito hoje. Né? Eu tenho, por isso que eu coloquei realmente, eu não me comparo com as pessoas, eu evito o máximo fazer isso. Eu realmente busco aconselhar realmente as pessoas, eu inclusive faço postagens no LinkedIn com uma certa frequência, estimulando as pessoas a conhecerem os seus valores. Cara, errar é humano, não tem problema, que existe muito isso numa agência, principalmente, meu, dependendo de quem é o teu gestor, se você errou, meu, o cara vai te fuzilar, o cara te crucifica. E não, tá tudo bem, errou, aprende com erro, corrige rápido e tá tudo certo. Então, o maneiro da vida é que você acorda hoje, você tem 24 horas. Se você errou nessas 24 horas, amanhã você tem 24 horas para utilizar o que você aprendeu com o erro e não errar de novo. Exatamente, é exatamente isso. E você falando de 24 horas é incrível, porque eu vou te falar hoje o que tem hoje o meu maior desafio que eu tenho pela frente é exatamente administrar meu tempo. Né? A gente vê ali hoje que existe muitas pessoas com problema de administração financeira, né? Mas o meu maior problema não é esse. O meu maior problema é a administração do tempo, porque como pode porque eu falo, cara, eu não tenho tempo. É impossível que eu não tenha tempo. Eu tenho tempo. Eu tenho 24 horas, exatamente como você falou. Eu tenho tempo suficiente para fazer. A questão é que talvez eu estou fazendo mais do que eu deveria estar fazendo, porque entra naquele sentido de em determinada área, né? Exatamente. Você está priorizando mais alguma coisa. Exatamente. Quais são as minhas reais prioridades? Então, acho que hoje o meu desafio é exatamente esse. Hoje eu tenho 2 filhos, né? Eu consegui, né? A gente teve o Lucas, né? Ele tem 1 ano e 4 meses. Ele foi. A Sara não foi. Eu falo que a Sara ela foi planejada por Deus, né? Porque olha, a gente não esperava, a gente estava num processo para casar mesmo, e a gente ficou sabendo nesse processo de casamento que a Jennifer estava grávida. Então, quando a Sara nasceu, cara, acho que foi o dia mais incrível da minha vida, Vitor, porque a Jennifer fez todos os processos ali de diagnóstico e tudo, exames, e nunca acusou que a Sara teria Down. E as pessoas falam que nesse processo da gravidez, ali nos exames de gestação, você já identifica. No dia que ela nasceu, então, que a gente descobriu. E aí, o que é incrível é que quando o médico falou para mim isso, cara, ele falou para mim, e na mesma hora, foi uma coisa assim extremamente rápida. E assim, sabe quando acontece alguma coisa muito rápida, mas você percebe que o teu cérebro ele parou e aquele segundo é como se fosse uma eternidade, você parou e você pensou, não sei se você já teve uma sensação. Congela, né? Parece que aquele 1 segundo ele levou horas. Exato, e foi o que aconteceu. Ele falou e ali parece que congelou tudo. E ali eu escutei uma voz no meu ouvido e falava, cara, ela é perfeita. E ela nasceu do jeito que eu quis. Cara, aquilo me derrubou. Porque quando eu olhei pra Jennifer, a Jennifer, ela tava com aquela cara de choro, de desesperada. É uma coisa que a gente não espera. Cara, eu tive tanta força ali por causa daquela voz de, tipo, ó, fica tranquila, tá tudo certo. Ela é perfeita, nasceu do jeito que Deus quis. Foi incrível. E aí o Lucas veio planejado, né? A gente queria um irmão para ela, para estar cuidando dela, para estar próximo dela. E o que a gente vê é totalmente o contrário. Eu vejo ela cuidando dele hoje, ela que tá ali junto, ela que. E olha só que incrível, e é justamente nesse sentido que eu quero trazer, porque eu nunca fui um pai que, por conta do diagnóstico que já rotula, e ele já vem com certas limitações, eu ignorei todas elas, eu nunca limitei a Sara a fazer nada. Na verdade, eu sempre estimulei ela e falei, filha, apesar dos rótulos, apesar do diagnóstico, você é capaz de andar, você é capaz de falar, você vai ser capaz de ir para a faculdade, de casar, você vai ser capaz de tudo isso. E no meu dia a dia, eu e a minha esposa, é o que a gente estimula ela. E olha só que incrível, a Sara, ela me ensina tanto, que quando eu olho para mim, eu falo, cara, eu tenho todas as capacidades para conseguir vencer qualquer obstáculo, e é justamente isso que eu tento estimular todas as pessoas, que eu tenho a oportunidade de estar conversando, cara, não importa a tua diversidade na agência, a agência costuma trazer as pessoas, dá muita ansiedade nas pessoas, apesar de ser um lugar muito rico de criatividade, né? Tem um lado muito bom da agência, que é essa riqueza criativa que a gente vive. Eu sou apaixonado por ela.
eu conheço alguns amigos que moram aí em São Paulo e que trabalham no mercado criativo, né? Trabalham em Aham. agências. Já passaram pela Young, já passaram pela Publicis, passaram pela Iris, passaram por algumas agências de porte. E uma das coisas que esse meu amigo, que é um redator, hoje está no Banco Next, né? Redator do Banco Aham. Next, ele perdeu o emprego agora nesse período da pandemia, por um problema específico, e aí agora entrou para o banco, saiu do mercado, assim, tipo, de agência, Aham. mas está trabalhando, tipo, numa house dentro do Banco Next, né? Legal. E uma das coisas que ele me confidenciou, porque ele é daqui de Vitória, foi para São Paulo e acompanhei muito a carreira dele, que ele fez Miami Ed School, enfim, Que legal. passando muita dificuldade para estudar. Ele falou, cara, a gente romantiza demais o ambiente criativo, né? A gente acha que o cara vai chegar, vai sentar no puff e vai, porra, essa ideia! Não, até você chegar na ideia que você vê final lá no VT na televisão, ou no pre-roll do YouTube, ou no craft impresso e tal, é um processo desgastante. Então, tipo, É, se você for conversar com pessoas, assim, num nível altamente individual, muito próximo, você vai ver, não vai ser incomum você ver pessoas dentro de agência confessando sintomas de depressão. E as exatamente. pessoas, elas ficam ansiosas, a ansiedade vira uma Exatamente. pressão maior, e, enfim, Exatamente. e, 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 e o que ele falou foi muito em direção a isso que você estava explicando, né? O Sim. ambiente assim, é ótimo, porque você está sempre trabalhando com um monte de talento, porque você se dar bem na área de publicidade não é fácil. Não. A régua é altíssima, né? É, Em todas as áreas, seja mídia, exatamente. produção, Exatamente. criação, e aí criação eu acho que é mais concorrido, né? Sim, Gera muito desses verdade. Gera mesmo. sintomas, né? Sim, sim. Mas eu acho que eu escutei uma frase que eu achei incrível, né? O autoconhecimento, uma pessoa que tem um autoconhecimento, ela tem uma auto performance. Uau, eu achei incrível isso, porque para mim é muito verdade. Porque se eu tenho um autoconhecimento, todas as minhas ações do dia a dia, elas têm mais significado e mais relevância. Inclusive, eu consigo compreender melhor quais as decisões que eu preciso tomar, porque eu me conheço. Né? Então, eu acho que o importante, muito importante é você valorizar, eu acho que toda a tua história, a história que nós temos, né, eu tenho, que você tem muito valor, muito aprendizado, então é sempre olhar para trás mesmo e valorizar todos os erros e principalmente todos os acertos, porque é parte disso, é consequência disso, e você, e essa valorização é você olhar e falar, cara, como eu sou foda mesmo, né? Cristiano Ronaldo falou, mano, eu vi uma entrevista dele, que o cara falou assim, quem é o melhor jogador do mundo? Eu. Cara, eu. E ele falou: não importa se eu não ganhei ou deixei de ganhar, eu sou o melhor. Porque se eu não falo que eu sou o melhor e não acredito, quem é que vai falar? E o cara é o melhor e ele se esforça muito para ser o melhor. Eu acho que é nesse Sim, sentido. Eu acho muito que é nesse sentido. É você. E muito porque bom. a ideia disso é te trazer a tranquilidade de não se comparar, não se contaminar com todas essas situações que realmente existem no meio de uma agência, mas é você, daquele meio, você buscar Não, ali. e só para ser justo, né? Não é só no meio de agência. É em todo lugar, né? É Sempre em sabe. todo lugar. Verdade. A agência eu acho que só fica mais escancarado Boa. porque as pessoas têm falado mais, né? Tipo, em, outro, Verdade. em outros ambientes as pessoas não falam muito, mas se Muito você bom. for lá conviver, é bem capaz de você encontrar. Sim, verdade. Verdade mesmo. Muito bom. Verdade mesmo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é realmente isso. É você ter essa tranquilidade para não deixar o ambiente se contaminar e você aprender com ele. É você absorver Sim, tudo de bom dele e crescer profissionalmente ali. Eu tenho hoje a felicidade de trabalhar com uma equipe que eu estou conhecendo agora. Comecei essa semana, né, na Havas. É, uhum. Meu, e é uma equipe tão fantástica, é uma equipe que vem, eu percebo que vem tão de encontro nesse meu pensamento de, olha, a gente tem que fazer o melhor para os nossos clientes,
e respeitar a saúde mental de cada pessoa dentro dessa equipe, porque precisa, uma pessoa criativa, ela precisa estar descansada. Eu lembro um artigo que eu vi que uma pessoa descansada ela é 5 vezes mais criativa que uma pessoa que não dorme, que não tem um tempo para você. Então, olha que importante que é o profissional, a pessoa, ter o seu tempo, né? Porque todos nós precisamos disso para qualquer área, na verdade, né? É isso aí. Jonas, para a gente encerrar, queria fazer algumas perguntinhas rápidas Boa. de tipo ping-pong, bate e volta. Vamos lá. Você já falou aí uma indicação de filme para o final de semana. Uma indicação de filme para o final de semana, boa. Eu acho que é Vendedor de Sonhos. É incrível. Livro. Livro. Olha, eu tô lendo um livro que é O que é o Marketing. Eu sou da área de marketing e vou te falar que eu ignorei esse livro por muito tempo, mas eu um dia parei e falei, cara, eu trabalho com marketing. Eu realmente já parei para pensar o que é marketing. É o óbvio, né? Então, eu tô lendo esse livro. Então, eu indico. Porque essa é você ser sensível de perceber que você não sabe tudo e você realmente tem que estar sensível a aprender a coisas, às vezes, que é básico. Mesmo você estando numa área que as pessoas olham e falam, nossa, como você sabe tanta coisa? Às vezes as pessoas estão lá em cima não sabem coisas que são básicas, que na verdade é o princípio. Então, o que é o marketing? É um livro interessantíssimo. Tenho lido. Muito bacana. Qual o tipo de conteúdo que você mais gosta de consumir? Vídeo, podcast, vídeo curto de dica em redes sociais, né? Boa. Streamings. Qual o tipo de conteúdo que você mais gosta de consumir? Olha, vou ser bem honesto. Jonas, particularmente Jonas, falando profissionalmente, eu tenho consumido muito conteúdo sobre marketing digital, Google Ads, apesar de estar lá, eu consumo muito porque eu não sei tudo de Google Ads, eu tenho que estar atento a todas as atualizações, então tenho acompanhado inclusive profissionais do mercado que nunca trabalharam no Google, mas eu quero aprender com eles, porque às vezes eu não sei tudo, então Thiago Tesma, tem algumas outras pessoas que eu tenho acompanhado, porque tem coisa que eu vou aprender com eles mesmo, tá tudo bem. Outro tipo de conteúdo que eu tenho acompanhado muito é estratégias sobre social, tenho aprendido bastante, eu tenho buscado ler muito sobre metodologias ágeis, inclusive fiz um curso na Conquer recentemente sobre isso, Scrum, Growth, eu acho que é fantástico, são coisas fantásticas, e inclusive sobre conteúdos relacionados a soft skill. Porque uma coisa que eu tenho percebido nos dias de hoje, que o RH ele vai começar a priorizar não só as suas habilidades técnicas, né? Mas ele vai começar a priorizar muito mais as soft skills. Então, é fundamental você tá por dentro desses assuntos. Então, tenho consumido bastante isso. Principal case fora das empresas que você está trabalhando, que você trabalhou recentemente? O que você fala assim, que você olha e fala assim, cara, isso foi um game changer. Não precisa necessariamente ter trazido dinheiro, né? Mas você fala assim, cara, se isso não tivesse acontecido, provavelmente eu teria feito outra coisa. Legal. Recentemente eu anunciei eu acho um case incrível. Eu anunciei no LinkedIn um curso gratuito de Google Ads e, enfim, mais de 500 pessoas curtiram o post, achei incrível. E 400 e tantas pessoas se interessaram, pessoas de dentro e fora do Brasil. Então, foi um projeto de cursos intensivos ali para apresentar só o overview da ferramenta. Então, para mim, esse foi o maior case, realmente, porque eu percebi que eu consegui impactar de forma relevante as pessoas. Hoje eu estou com um grupo, a gente chama de Trends, que transformou já, não é mais focado só no curso de ads, mas a ideia é profissionais de marketing digital estarem partilhando experiências ali, justamente por conta dessa dinâmica toda que existe no mercado. Então, é partilhar mesmo. Então eu percebo que isso foi um case incrível, né? Que eu aprendo com essas pessoas aprenderam comigo em algum momento e hoje eu estou aprendendo muito com elas. Então isso para mim foi um grande case que eu percebo que hoje tem muita relevância no meu dia a dia. Eu olho e falo, cara, que legal. Se não fosse isso, eu realmente teria alguma coisa diferente hoje. Então isso me traz muita relevância e satisfação para o meu dia. Muito bom, muito bom.
E agora, para a gente encerrar aí o nosso episódio, queria Legal. que você deixasse um recadinho para os ouvintes, né? Algo que você, pode ser uma mensagem, uma frase, algo que você acredita que está muito ligado aos seus valores, como você falou mais cedo. Tá, legal. Uma vez eu estava no Google e um cara virou para mim e falou assim, um program manager: Jonas, me fala aí, cara, alguma coisa sobre os teus valores, exatamente isso. E no que você se pega? Falei, cara, eu sou cristão, eu não sou um cristão habitolado, eu sou um cara bem tranquilo, pra você ter ideia. O lugar que eu frequento não tem nenhum um prédio de igreja, a nossa igreja é encontro virtual e não é por conta da pandemia, é realmente A assim. pandemia sempre foi, né? Uhum. Realmente não é. E assim, uma mensagem que eu falei para ele, que está no livro de Eclesiastes, que eu acho incrível, é que não é o ligeiro, o mais ligeiro que vence a corrida. Isso é fantástico, porque às vezes você se prepara para poder chegar no final, mas você não chega e não tem a ver só com se preparar, tem a ver com outros fatores, tem a ver com o fato de você realmente perceber o ambiente, você se conhecer, ou se preparar, tem a ver com suas atitudes diárias, que não é apenas o vou estudar, vou estudar, vou estudar. Tem outras atitudes que envolvem e faz você chegar ali, consequências que estão fora do teu controle. Então, eu me apego muito nisso, porque eu percebo que apesar de eu ter me capacitado fazendo a faculdade, estando no Google, tudo que eu devo, tudo que eu tenho hoje, e a posição, todo o conhecimento, é graças a Deus. Eu acredito muito nisso. Pô, Jonas, você estudou bastante, realmente, mas eu só cheguei aqui porque foi graças a ele, cara. Porque eu poderia ter me capacitado, mas por qualquer razão nesse meio de caminho, eu poderia ter morrido, acontecido alguma coisa, qualquer coisa poderia ter acontecido, mas tô aqui, graças a ele. Então, isso Muito bom. essa mensagem. Muito bom. O Gary Vee, eu não sei se você conhece, ele fala muito as chances da gente se tornar um ser humano são de 400 trilhões para uma. Muito bom, é isso. Então, só de você ser um ser humano, você já venceu, sacou? Exatamente. Só de você estar vivo respirando. Você Muito usar bom. essa perspectiva. E Muito uma das bom. coisas que você falou aí disso, que eu acho, que eu concordo muito, não é tanto a velocidade, né? É muito mais a direção. Exatamente, é isso. E se a gente deixar, a nossa mente ela fica muito ligada na comparação, em Exatamente. que, pô, mas o Jonas está mais rápido do que eu, pô. O Jonas tem lá 29 anos, já casou, tem filhos, mora num apartamento, tudo hipotético aqui, né? Mas sim. se você deixar, a sua mente ela começa, Ela começa. mas você não sabe do íntimo do Jonas, por exemplo. Exatamente. Você não sabe se a conta bancária do cara tá cheia ou tá vazia. Você não sabe se todo mundo tá com saúde. Você não sabe. Exatamente, não sabe. Vitor, que incrível. Posso só fazer Claro. um breve comentário, mas rápido. Isso aconteceu comigo no Google. Uma pessoa que eu admirava demais, admirava muito. Essa pessoa um dia virou para mim e falou: Jonas, como eu me inspiro em você, cara. Eu falei, hã? Jonas, eu me inspiro em você, cara. Você não sabe, eu venho pra cá, eu tenho ansiedade, eu tenho tido depressão todos os dias, medo, não sei o quê. Cara, você com esses processos de treinamento, você assim, cara, eu tenho me inspirado em você. E olha que incrível. E assim, que doido, né? Às vezes, e com certeza foi uma coisa muito, muito peculiar, porque na maioria das vezes, às vezes a pessoa nem te fala, mas é exatamente o que você falou. Você nem vai saber, mas realmente a outra pessoa ela tem os seus medos, as suas dores, que ela não é perfeita, né? Não é, ela é um ser humano como nós. Então é isso. E que todo mundo tem vícios e virtudes. Todo mundo tem vícios e virtudes, exatamente isso. Muito bom, muito perfeito. Ótimo, maravilhoso. Jonas, fantástico esse bate-papo. Foi. Queria te agradecer pelo seu tempo, Eu que agradeço. essa uma horinha que a gente se dedicou para esse papo. Eu que agradeço. Prazerzão. O prazer foi todo meu, de coração. E a gente vai se falando. O podcast sai provavelmente daqui a
2 semanas, 3 semanas, que é o tempo de eu editar. Eu solto um episódio por semana, já legal. tem 2 programados, depois sai o seu. Legal. Vou estar acompanhando os outros. E assim que sair, eu te mando o link para compartilhar Legal. com suas redes, com seus seguidores Legal, vou compartilhar. e poder difundir o conteúdo. Muito bom, perfeito. Conte comigo. Fantástico, Jonas. Cara, obrigado. Valeu. Espero que você tenha